Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de transferência de calor e massa do livro do Seijo. Nesse vídeo, irei resolver o exercício 26 do capítulo 3. Vamos ao enunciado. Uma placa de circuito impresso de 12 cm por 18 cm abriga a superfície sem chips lógicos estreitamente espaçados, cada um dissipando 0,06 watts no ambiente a 40 graus Celsius. A transferência de calor a partir da superfície inferior da placa é desprezível, considerando que o coeficiente de transferência de calor na superfície da placa é 10 watts por metro quadrado Kelvin. Determine, letra A, o fluxo de calor na superfície da placa de circuito impresso em watt por metro quadrado. Letra B, a temperatura da superfície dos chips e, letra C, a resistência térmica entre a superfície da placa e o meio externo em graus Celsius por watt. Bom, então, para resolver o exercício, vou fazer aqui uma representação da placa, tá? Para facilitar o entendimento do que está acontecendo. Vou desenhar aqui ela com uma espessurinha, tá? Dando um zoom aí na espessura. Aqui na placa inferior, a taxa de transferência é desprezível, é zero. Aqui eu tenho os chips, são 100 chips, sendo que um chip, ele aí emite um Q ponto de 0,06 watts, tá? Uma taxa de transferência de calor. Isso daqui é de um chip. E aqui, no total, são 100, tá? Aí, aqui, eu tenho a temperatura ambiente a 40 graus Celsius, tá? Que é o que ele fornece. Então, eu tenho o chip emitindo a transferência de calor, tá aí, tá? Devido aí para o ambiente que está a temperatura menor. O que ele quer descobrir? Ele quer o fluxo, na letra A, né? Vamos voltar lá. Ele quer o fluxo de calor. Quem é o fluxo de calor? Vamos lá definir. Fluxo de calor, Q ponto, é a taxa de transferência de calor, Q ponto, Q maiúsculo ponto, dividido pela área. Quem que vai ser a taxa de calor total? Se um chip é 0,06 watts, a taxa total vai ser 100 vezes o 0,06 watts. E aí eu vou ter a taxa total dividido pela área. Ele quer a resposta em metro quadrado. Ele deu a medida em centímetro. 12 centímetros é 0,12 metros, que multiplica 18 centímetros, que é 0,18 metros. E aí a gente vai ter watt por metro quadrado. Então, para a letra A, o fluxo de calor é no valor de 277,8 watt por metro quadrado. Tá? Vou colocar mais para lá. Bom, então a letra A a gente já determinou. Agora a gente precisa fazer aí a letra B. Na letra B, a temperatura da superfície do chip. Então o chip aqui está uma determinada temperatura, tá? Temperatura T1, vou chamar. Quem é essa temperatura? Como que eu posso achar essa temperatura? Eu já tenho a taxa, né? E aqui, ó, desse T1 para lá, eu sei que a transferência de calor ocorre por convecção, tá? O que a gente tem aí, então, aplicando a taxa de calor de convecção? A taxa de calor de convecção vai ser H vezes A, diferença de temperatura, aí, T1 menos a temperatura ambiente, que é a temperatura menor. Ou seja, se a gente isolar o T1 na equação, aqui a gente já sabe quem é, né? Que vai ser constante, que é 100 vezes 0,06. Passa para cá, então, dividindo. Então, é o Q de convecção sobre HA
é igual a T1 menos T ambiente. Então, a gente vai ter aí que T1 é igual a taxa dividido por HA, aí, mais a temperatura ambiente, que passa para lá somando. Então, essa temperatura T1 vai ser, quem é a taxa? É 100 vezes 0,06, dividido pelo H. O H ele diz que é de 10 watts por metro quadrado Kelvin. 10. E a área tem que ser em metro, né? 0,12 vezes 0,18. Calculando essa temperatura, mais a temperatura ambiente, que é 40. Calculando essa temperatura T1, a gente chega no valor de 67,8 graus Celsius. E, por último, na letra C, ele pede lá a resistência térmica entre a superfície da placa e o meio externo. Ou seja, como que eu calculo a resistência? A resistência é de convecção entre a placa e o ambiente. Como que eu calculo a resistência de convecção? 1 sobre H vezes A. O R de convecção é 1 sobre. O H é 10 em watt por metro quadrado Kelvin, vezes a área, que é 0,12 metro vezes 0,18 metros, certo? Aí que metro quadrado simplifica com metro quadrado, esse Kelvin sobe. Então a gente acha um R de convecção no valor de 463, aqui na unidade fica Kelvin por watt. Só que a variação de 1 grau Celsius é a mesma variação que Kelvin. Portanto, a resistência é 463 graus Celsius por watt, que é a unidade que ele pediu. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Terei o maior prazer em te responder. Até um próximo vídeo.